Olá, pessoal, bom dia. Olha só, vamos dar início a mais uma aula de filosofia, mas antes de começar, eu gostaria de saber como vocês estão, como está sendo esse processo de aulas remotas, se estão encontrando muitas dificuldades, se é mais fácil as aulas presenciais, se é mais fácil a aula em casa, né, no conforto do seu lar. Então, como é que está acontecendo esse processo para você? E aí, depois que vocês me responderem, eu quero que vocês peguem o livro de filosofia, porque juntos vamos lendo o conteúdo do livro e vamos fazendo comentários relacionados à aula. Tanto é que eu não montei slides hoje, porque eu quero que vocês vão acompanhando a leitura no livro e do livro a gente vai esclarecendo algumas dúvidas. Combinado? Meu dedinho torto. Então, vamos embora comigo. Pessoal, já estou com o meu livro aqui para a gente começar a nossa aula, né? Então, eu peço que vocês vão acompanhando junto comigo toda a leitura dessa atividade de hoje, né? Então, desse capítulo de hoje. Então, o capítulo o tema 4, ciência como consciência. E hoje nós vamos ver apenas as páginas 61 a 66, ou seja, a gente vai dar essa introdução ao tema e nas próximas aulas a gente desenvolve ele melhor. Para não ficar muita coisa, né? Um tema muito extenso, com muitas informações e essas informações não sejam absorvidas de uma maneira boa para vocês, né? Que o que me interessa aqui é o aprendizado de vocês, é o que mais me importa, tá? Então ele começa aqui o capítulo com um questionamento. O que é ciência, né? Então ele fala aqui que do ponto de vista filosófico há concepções variadas sobre o significado de ciência, mas que em linhas gerais, ou seja, de uma maneira geral, podemos definir a ciência como uma área da atividade humana que tem como propósito desenvolver saberes sistematizados, metodicamente adquiridos, comprovados e empiricamente demonstráveis, concernentes ao mundo em que vivemos. Então, isso quer dizer o quê? Que a ciência, né, é uma forma de saber no qual nós organizamos os pensamentos, né, os saberes, nós organizamos esses saberes, na quais nós adquirimos metodicamente através de um conhecimento teórico e a partir desse conhecimento teórico nós organizamos o nosso pensamento e buscamos comprovar através de experimentos, aquilo que nós estudamos, né? Então a ciência, né, tem isso, né? Ela estuda a fundo determinada situação, buscando comprovações desses estudos através de experimentos. Então eles pegam teorias, leem bastante sobre diversas teorias que envolvem aquele assunto, promovem debates, promovem soluções e, por fim, provam que estão corretos através de experimentos. Então, a ciência busca atingir o conhecimento seguro, consistente e com bases sólidas, né? Então, ela busca um conhecimento sólido, que tenha uma consistência, não seja nada que reste algum tipo de dúvida, né? Que nos faça ficar temerosos. Muito pelo contrário, ela busca fixar o seu conhecimento de uma maneira sólida.
Na antiguidade, os gregos usavam a expressão episteme, cujo significado é paradigma, percurso, em relação à investigação da realidade social. É nessa modalidade de conhecimento que a ciência se entrelaça. A função de estudar as técnicas, analisar os procedimentos e os princípios basilares das atividades científicas cabe a um ramo específico da filosofia, denominado de filosofia da ciência. Então, o que a filosofia tem a ver com ciência? Já que a filosofia, ela não precisa de nenhuma comprovação através de experimentos de que ela está certa ou está errada. Até porque um dos princípios básicos da filosofia é justamente esse, de ter diversas opiniões, diversos conceitos sobre determinado assunto, sobre determinado estudo, sem fixar nenhum conceito único, diferente da ciência, né? Que ela tem conceitos únicos sobre diversas coisas. E como é que a filosofia entra nessa área, né? Então, através da disciplina Filosofia da Ciência, ela entra questionando, estudando, analisando os procedimentos que a ciência busca para atingir o conhecimento deles. Então, a filosofia ela vem como uma forma de investigação, de análise, né, desses procedimentos. Então, do mesmo modo que as ciências naturais estudam a natureza, objetivando compreendê-las, a filosofia da ciência indaga os fundamentos, as práticas e os procedimentos científicos, tá? Então, mais uma vez, a filosofia com seus questionamentos, né? Então, ela questiona essa metodologia que, digamos assim, os cientistas utilizam para se atingir o seu conhecimento. E mais a seguir, né, na outra página, nós temos aqui um momento de reflexão, um texto bastante interessante, falando sobre essa questão da importância da ciência. Qual é a importância da ciência na nossa vida? Pessoal, esse texto ele é riquíssimo, né? Eu peço que vocês leiam com bastante atenção todo o texto. Eu selecionei algumas partes aqui que nos convém agora, né, para a gente debater. Mas ele é muito interessante. Então, eu começo falando com a parte do texto que ele fala o seguinte: a culpa do que fazemos com o planeta é nossa e não da ciência. Por que o texto traz essa afirmação? Justamente porque ele fala que a ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Ela não diz, olha, isso aqui serve para tal coisa, mas ela não diz como você deve fazer com aquela coisa. Se você vai fazer coisas ruins, coisas negativas ou coisas positivas. Essa decisão é unicamente nossa. Em geral, tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa sociedade democrática. A culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade, inclusive, mas não exclusivamente pelos cientistas. Afinal, devemos culpar o inventor da pólvora pelas mortes por tiros e explosivos ao longo da história? Não. Até porque quem inventou a pólvora, obviamente, não a inventou para o mal, né, para ser utilizada de forma negativa. Então, ele não tem culpa do mau uso dessa invenção. Ou o inventor do microscópio pelas armas biológicas também não é culpado. Ele criou na intenção de ajudar os estudos. A maneira como utilizam já não é de responsabilidade do criador. Imagine um mundo sem antibióticos, sem TVs, sem aviões, sem carros.
As pessoas vivendo no mato, sem os confortos tecnológicos modernos, caçando para comer. Quantas pessoas optariam por isso? Então, a ciência pode não oferecer a salvação eterna, mas oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Então, a ciência, ela tem esse papel, né, de nos livrar do medo daquilo que nós não conhecemos. Como, por exemplo, esse vírus, né, o Covid-19. Estamos aí no meio dessa pandemia, na qual é algo desconhecido e que envolve muito medo, porque a gente não sabe qual vai ser a reação do vírus no nosso organismo. O nosso organismo pode reagir de uma maneira tranquila, nós nem podemos ter sintomas, como também podemos reagir de uma forma na qual podemos ter sintomas graves. Então, é o medo do novo, é o medo do desconhecido. E no momento que nós estamos aqui, nesse exato momento, assistindo a aula, os cientistas, eles estão buscando a cura ou algo que amenize, né, os sintomas para que as pessoas não morram por conta da Covid-19. Então, buscando uma vacina, quantas e quantas vezes, né, tempos atrás, pessoas morriam por doenças simples, que hoje em dia nem existem mais, né? Então, por quê? Porque os cientistas buscaram, então os cientistas eles estão em busca o tempo inteiro de criar soluções para facilitar o nosso dia a dia. Então, seja através de uma vacina, de um aparelho para diagnosticar algum tipo de doença, seja um aparelho para facilitar a nossa vida, enfim, a todo tempo existe pessoas que estão em busca de algo para nos ajudar. Mas elas não são culpadas pelo mau uso dessas coisas que elas criam. Por exemplo, quem inventou o aparelho telefônico com acesso à internet, ele não tem culpa dos ataques que as pessoas fazem às outras através desse meio. Porque hoje em dia as pessoas se veem como juízes da vida alheia. Julgam uma postagem, julgam comportamento, julgam tudo na internet, como se fossem os donos da verdade absoluta, os donos da razão. E a culpa é de quem criou o aparelho celular para que essas pessoas tivessem acesso? A culpa é de quem inventou a internet? Não. Então, a gente não pode culpar, né, os cientistas pelos maus usos que nós fazemos das suas invenções. A culpa não é da ciência, a culpa é nossa. Porque muita gente culpa a ciência por muita coisa, mas não é culpa da ciência, tá? Então, a ciência ela exerce um grande papel, um importante papel dentro da nossa sociedade, porque a partir dela, né, muitas coisas são criadas, muitas medicações são feitas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quantas pessoas que não tinham o HIV, por exemplo, né, não morreram em determinada época? Por quê? Porque era algo novo, né? Então, uma doença nova que surgiu, que começou a matar muita gente e que não se sabia como viver. Os cientistas começaram a estudar, descobriram que não existe a cura 100% para a doença, mas descobriram que existe uma forma de dar melhores condições de vida a essas pessoas. Não existe a cura, mas existe uma maneira de fazer com que essas pessoas portadoras do vírus possam viver como qualquer outra pessoa através de um coquetel de medicamentos.
Então, a qualidade de vida das pessoas que hoje, né, têm o HIV, elas vivem normalmente, porque elas têm esse coquetel de medicações que elas tomam todos os dias para poderem viver. Então, não mais morrem exatamente por conta disso. Então, quantas vacinas não foram criadas, né, para ajudar a dar qualidade de vida às pessoas, para fazer com que as pessoas deixassem de morrer por doenças tão simples. Por exemplo, essa questão do Zika vírus, né? O Zika vírus chegou causando, né, muita gente adoecendo, ficando com sequelas por conta dele, inclusive mulheres grávidas, né, com o Zika vírus. No primeiro trimestre, a criança começou a nascer com microcefalia e aí começou um processo. Muitas crianças, numa mesma época, nascendo com microcefalias. Então, o que está acontecendo? Então, os cientistas foram lá buscar a causa disso aí e começaram a estudar e descobriram que, coincidentemente, todas as crianças que nasceram com microcefalia era porque a mãe tinha adquirido o Zika vírus no primeiro trimestre de gestação. E aí passou-se a criar programas de programas de prevenção do Zika vírus, né? Principalmente para as mulheres gestantes que estavam dentro do grupo de risco. Então, são coisas que surgem no dia a dia, que é desconhecido para nós ficamos, né, nesse desconhecido, assusta, nos causa medo, mas aí vem os cientistas e, através do seu conhecimento, dos seus estudos, eles conseguem desenvolver coisas que nos ajudem a amenizar esses problemas e, de certa forma, acalmar, né, nos acalmar, tirando o medo. Então, a ciência é de grande importância para nossas vidas. E aí, falamos aqui sobre a questão da revolução científica, tá? E para entender melhor essa questão da revolução científica, eu trouxe um vídeo para vocês, que vocês vão assistir daqui a pouquinho. E aí eu vou ler aqui uma parte bem legal. De acordo com os intelectuais da época, né, do século XVII, apenas o método racional possibilitaria que o homem atingisse as verdades da ciência. Esse método dava condições para que o homem pudesse entender as leis naturais de um acontecimento, todas elas experimentadas, demonstradas e comprovadas por meios científicos. No entanto, segundo alguns intelectuais, todos esses procedimentos empíricos só teriam resultados mais amplos se fossem empregados em favor do desenvolvimento da humanidade. Então, nessa época da Revolução Científica, muitos foram os intelectuais que disseram que apenas através do modo racional nós conseguiríamos atingir as verdades. E esse método dava condições para que o homem pudesse comprovar, através de experimentos, né, demonstrar e provar que aquele método estava correto. E esses métodos só seriam aceitos de forma correta, como uma solução, se fossem feitas para o bem de toda a humanidade, e não só de um grupo em específico. Então, eu vou passar o vídeo para vocês agora, tá? Para ajudar vocês a entenderem melhor essa questão da revolução científica, que eu acredito que vocês até já estudaram, né, em história, sobre essa questão da revolução científica. Então, é só a cargo de relembrar mesmo, porque já que faz parte do nosso assunto. E aí, nas nossas próximas aulas,
né, nós iremos discutir um pouco mais, né, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema 4. E eu vou deixar alguns questionamentos para vocês aqui. Primeiro, eu quero que vocês, ao assistirem esse vídeo, que eu vou passar para vocês, me falem justamente o que vocês compreenderam do vídeo, tá? Vocês vão fazer uma pequena explanação sobre o vídeo, em pelo menos 10 linhas, me contando tudo do que se trata esse vídeo, qual é o tema, por que, quando, onde, enfim. Vou fazer uma explanação geral sobre o que viram no vídeo. O mínimo é 10 linhas, né? Obviamente, você pode ir bem além. E eu quero também que vocês me respondam, pesquisem, né? E respondam coisas que foram criadas, né? Pelos cientistas e quais foram os benefícios dessas coisas. Então, por exemplo, uma vacina contra o sarampo. Por quem foi criada? Por que foi criada? Em que época foi criada? Então, você vai escolher alguma coisa, por exemplo, algum aparelho para o termômetro. Pronto, o termômetro. Por quem foi criado o termômetro? Em que época foi criado? Qual o objetivo da criação? Por que esse termômetro foi criado? Então, vocês vão escolher, além de falar sobre o vídeo que irão assistir, vocês também irão pesquisar um objeto ou uma vacina, uma medicação, alguma coisa que foi criada por algum cientista e falar tudo relacionado a ele. Quando, por quê, qual o objetivo, em que época foi criado. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Estarei à disposição de vocês. Belezinha, pessoal? Então, eu fico por aqui, desejando a todos um bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês e aos seus familiares. E vocês ficam aí com o videozinho para a realização da atividade. Beijo, tchau, tchau. E aí, pessoal? O tema de hoje será sobre a Revolução Científica. Preparados? Então vamos lá! Na história da ciência, chama-se Revolução Científica ao período que começou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. A partir deste período, a ciência, que até então estava atrelada à teologia, separa-se desta e passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. As causas principais da Revolução podem ser resumidas em renascimento cultural e científico, a imprensa, a reforma protestante e o hermetismo. A expressão Revolução Científica foi criada por Alexandre Koyré em 1939. O Renascimento trouxe como uma das suas características o humanismo. Esta corrente de pensamento e comportamento pregava a utilização de um senso crítico mais elevado e uma maior atenção às necessidades humanas, ao contrário do teocentrismo da Idade Média, que pregava a atenção total aos assuntos divinos e, portanto, um senso crítico menos elevado. Este maior senso crítico, exigido pelo humanismo, permitiu que o homem observasse mais atentamente os fenômenos naturais em vez de renegá-los à interpretação da Igreja Católica. Houve antes muitas teorias revolucionárias que diferem na intensidade com que influenciaram o pensamento humano. Algumas representaram profundas modificações na forma de o homem examinar a natureza, como por exemplo, a introdução de um tratamento matemático na descrição dos movimentos dos planetas, introduzidas pelos babilônios e depois aperfeiçoadas pelos gregos. Outras representaram micro-revoluções como um sistema de classificação de seres vivos, introduzidas por Aristóteles. Eventos marcantes da Revolução Científica, no início do século XVI, foram as publicações das obras das Revoluções das Esferas Celestes, por Nicolau Copérnico, da Organização do Corpo Humano, por Andreas Vesalius, e o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, por Galileu Galilei, e o enunciado das leis de Kepler impulsionaram decisivamente as revoluções científicas. Com a referida revolução, a ciência mudou sua forma e sua função, passando a ser repensada nos moldes da nova sociedade que estava emergindo nesta época. Os objetivos dos homens da ciência e da própria ciência acabaram sendo redirecionados para uma nova era das influências místicas da Idade Média. De modo decidida, a revolução científica,
Os reformistas pregavam que uma forma de se apreciar a existência de Deus era através das descobertas das ciências, e por isso essas foram incentivadas, proporcionando uma propulsão ao desenvolvimento da revolução científica. Finalmente, o emertismo selou a revolução, na medida em que representava um conjunto de ideias quase mágicas, mas que exaltavam a concepção quantitativa do universo, encorajando o uso da matemática para relacionar grandeza e demonstrar as verdades essenciais. A difusão da matemática criou um ambiente propício para o desenvolvimento do método científico mais rigoroso e crítico, o que modificou a forma de fazer a ciência. Não é necessário enumerar as consequências deste período na história da ciência. Todos os grandes desenvolvimentos posteriores talvez não tivesse sido possível sem a reestruturação científica. Como toda revolução, esta não ocorreu de maneira isolada ou por motivos próprios, mas foi consequência principalmente de uma sociedade embutida em novas ideias. Agora alguns nomes que marcaram a revolução científica: Galileu Galilei, Isaac Newton e René Descartes, entre outros. Pessoal, esse foi o resumo da revolução científica. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal.